Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Bem e vamos iniciar com a nossa prece. E nesse momento, vamos acalmando os nossos corações, serenando os pensamentos, dando abertura para a espiritualidade adentrar em nossa intimidade, trazendo a luz, o amparo que precisamos. E assim, Senhor, nos fortaleça, nos auxilie a tomar o caminho certo, nos dê perseverança, amor no coração, compreensão para aquelas dificuldades que muitas vezes a gente quer fugir, reluta em enfrentar, e nos envolva nas energias da saúde, da fé e da paz. E que a luz desse momento invada o nosso pensamento e se espalhe por todo o nosso corpo, dando equilíbrio às nossas células, ao nosso ser por completo. Estejamos em paz, hoje, agora e sempre, assim seja. E hoje, gente, nós teremos a palestra com o tema Meu Pai Trabalha Até Hoje e Eu Trabalho Também, ministrada pelo Cláudio. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vêm a primeira vez à casa, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já vieram outras vezes, que possamos estar em boa vibração com o nosso Mestre Jesus. E com muita alegria que celebramos mais uma vez nessa reunião, esse encontro com os ensinamentos de Jesus, essa orientação divina, que sem ela a gente se encontra perdido, na multidão, perdido na escuridão. E Jesus, ele é assertivo em toda a sua fala, Toda palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra assertiva. E Jesus, em tudo o que ele fala, ele nos ensina. E é com essa orientação que hoje, que é esse apelo ao despertar das nossas consciências, é com esse apelo de Jesus ao nosso despertar, que vamos tratar desse assunto. É um tema que está no Evangelho de João, é uma passagem, um versículo, que está dentro de um contexto, no capítulo 5. E essa passagem, esse dito de Jesus, é naquela história que a gente já até conversou aqui outras vezes, e ela acontece lá no templo de Jerusalém, perto da porta estreita. A gente comentou essa passagem, esse tanque de Betesda, é um tanque que fica próximo à porta das ovelhas. E esse tanque, qual que é o contexto desse tanque, dessa história? Acreditava-se que dentro desses tanques, eram 5 tanques, dentro de um desses tanques, de quando em quando, um anjo descia do céu e agitava essa água. Agitava a água que ficava dentro do tanque. E aquele que primeiro pulasse dentro d'água, que encostasse dentro daquela, mergulhasse ali dentro daquela água, ficava curado de qualquer enfermidade, de qualquer coisa que fosse. Então havia essa crença. Então nesse local era rodeado, segundo Jesus, segundo o Evangelho, de coxos, de cegos e atrofiados, assim dito. Então ficava ali várias pessoas doentes em volta desse tanque, esperando a oportunidade de pular dentro d'água quando essa água agitava. E aí, Jesus passando por esse tanque, ele viu ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo, que estava doente. E Jesus, vendo este homem deitado, aqui já é um ensinamento para a gente, A Bíblia ela tem essa capacidade de deixar os ensinamentos de forma eterna, então a interpretação é muito importante. Naquela época tinha-se um entendimento da Bíblia, hoje a gente tem um entendimento melhor, com a codificação espírita.
daqui 1000 anos nós vamos ter um entendimento melhor ainda sobre os ensinamentos de Jesus, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. E Jesus vendo esse homem deitado numa posição de inércia, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pergunta, né, ao enfermo. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa frase também, esse dito, né, desse enfermo, também nos serve de muito ensinamento. Aqui cabe analisar, de acordo com a nossa vida, o que a gente tem de comum nessa situação de esperar do outro que a minha melhora ocorra, e não numa posição de estar deitado esperando que o outro faça por mim o que muitas vezes sou eu que tenho que fazer. E Jesus então lhe diz: levanta-te, ou seja, saia dessa posição de inércia, de inatividade, toma o teu leito e anda. Então é um chamado, é um apelo. Ó, se você ficar nessa posição de deitado, esperando que outras pessoas façam por você o que você tem que fazer, você não vai levantar, você não vai curar da enfermidade. E esse é o apelo que Jesus nos traz, é essa reflexão que ele nos traz. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Então a cura ocorreu ali. Por movimento, por ele ter aceitado e acreditado e ter tido fé. E Jesus, profundo conhecedor da alma humana, sabendo do merecimento, da história daquele homem, que tinha capacidade de se levantar e andar, isso aconteceu, foi embora. E aquele dia era um dia de sábado. E a gente sabe que o povo judeu, o povo hebreu, tinha, por causa, né, dos 10 mandamentos, né, o segmento, né, a tradição de levar à risca ali aqueles ensinamentos de preservar o sábado para descanso, não poderia trabalhar no sábado. Então aquilo era uma ofensa para o povo hebreu de trabalhar, de fazer alguma coisa que fosse no sábado. Depois Jesus, aqui gente, essa passagem aqui ela é maior, eu só dei uma resumida para não ficar muito extensa, mas ela é maior do que isso, não estão aqui todos os versículos. Depois de um certo tempo, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E antes disso, as pessoas perguntaram a esse enfermo quem que tinha feito aquilo. Que até então ninguém sabia quem tinha feito. Nem o próprio enfermo deve ter ficado tão desnorteado com a cura que saiu andando e não sabia quem que era que tinha feito aquilo. Então, num outro momento, quando ele encontrou com Jesus no templo, é que Jesus pergunta: você está são, né? Agora você ficou são. Vai, não peques mais, para que não te ocorra coisas piores. Aí que ele ficou sabendo que era Jesus. E quando ele então falou com as pessoas que era Jesus que tinha feito, que foi o autor da cura, Jesus então foi perseguido pelos judeus, pelos fariseus, porque ele profanou, né? Ele quebrou a questão da tradição de não poder fazer nada no sábado. E aí que veio essa resposta de Jesus. Por esta causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E além disso também, porque Jesus falou que fazia isso em nome do seu pai, Deus. Não de José, mas do seu pai, Deus. E eles ainda ficaram muito revoltados com isso, porque Jesus ter falado que era filho direto de Deus. Então eles procuravam matá-lo. E Jesus então lhe respondeu: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Aí a questão de tradução, alguns textos vêm trazendo até agora, trabalho sempre, mas trazendo esse mesmo sentido, né? Que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esses conceitos que a gente vai trazer aqui hoje, então, é a respeito, gente, de questão de trabalhar. Mas quando a gente vai falar aqui de trabalhar,
não é simplesmente emprego. Nós não estamos falando aqui, né, simplesmente de emprego. Jesus, por exemplo, ele não estava ali no seu ofício, né? Jesus, ele era carpinteiro, ele era pescador junto com os seus apóstolos, mas ele não era curador, não era profissão de Jesus ser um curandeiro, um curador, né? Então, o que a gente vem, e o Kardec até pergunta isso, né, na codificação, no Livro dos Espíritos, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso é fundamental a gente entender. Por quê? A questão da gente entender essa atividade útil como trabalho, muitas vezes a gente pergunta, seja numa consulta, ou seja até no dia a dia mesmo, a gente pergunta à pessoa, você trabalha com o quê? Ah, eu não trabalho não, eu fico em casa. E aí você fala, mas você não faz nada em casa? Não, faço até demais. Eu cuido da casa, eu lavo vasilha, faço comida, eu cuido dos filhos, trabalho de sobra, né? Então é muito trabalho. Outras situações também, você pergunta se a pessoa tem um trabalho, ela fala que não, eu não trabalho porque eu cuido do meu pai que é doente. Eu não trabalho porque eu cuido da minha tia, porque eu cuido do meu irmão. E haja trabalho de utilidade em quem cuida, né? Quem é um cuidador, né, de uma pessoa doente, haja trabalho, né? Então, o Espiritismo vem nos trazer isso também, esse conceito errado, né, errôneo que a gente tem a respeito de que trabalhar é sempre receber dinheiro. Sempre que o trabalho, muitas vezes, é muito mais gratificante, mais enobrecedor e também melhor para aquela pessoa que está atuando do que muitas vezes um trabalho que a pessoa recebe aí uma fortuna por ele. No livro Consolador, são perguntas, assim como feitas por Kardec aos espíritos, né, lá no século XIX, esse livro Consolador são perguntas feitas diretamente ao benfeitor Emmanuel, que era, né, o mentor aí, né, do Chico Xavier, que a gente conhece bem. E na pergunta 225, a equipe, né, de médios de trabalhadores pergunta ao Emmanuel como entender essa questão do trabalho. Então essas questões aqui agora, elas estão dentro do tema trabalhar, dentro do livro Consolador. E o Emmanuel dá importância tão grande, aliás, o Emmanuel é até muito rígido. Se a gente pegar as obras do Emmanuel, assim como a Joana de Anjos também, elas são muito firmes nessa questão de não ser ocioso, de não ficar na inércia, não ser preguiçoso. A gente fica até com a consciência pesada quando a gente lê. E como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Então ele está entendendo que o trabalho, né, a atividade útil, é a responsável para a gente conseguir essa salvação. Então a pergunta é, como entender a salvação da alma e como conquistá-la? E o Emmanuel responde, considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome sua cruz e siga os meus passos. Aqui o Emmanuel, ele é bem firme nesse ensinamento a respeito de que, sem o Evangelho ensinado por Jesus, o Evangelho de Deus trazido a nós por Jesus, não tem como a gente ter nossa alma salva.
Então, mesmo que a gente tenha aqui, ó, fortuna, inteligência, não tem como ir ao Pai, ou seja, ao reino de Deus, ao Supremo, à felicidade suprema, sem passar pelos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala, ninguém pode ir ao Pai senão por mim, não é Jesus especificamente pessoa, é a sua doutrina, é o que ele ensina, é o ensinamento que está no Evangelho. O que Jesus nos representa hoje é o Evangelho de Deus. E aí, a gente não tem, pela nossa pequenez, né, pela nossa infantilidade espiritual, assim como uma criança de 2 anos não tem ideia do mundo que ela vive, né? No Livro dos Espíritos, eles até comentam que a gente não tem ideia do universo, do mundo espiritual principalmente, assim como um peixe que está lá no fundo de um lago não tem ideia do mundo que existe do lado de fora. Porque um peixe que sempre viveu lá no fundo da água, ele não tem ideia de que existe montanhas, né, outros continentes, né, outras, não tem ideia dessas, né, outras, as maravilhas, né, que o próprio mundo tem. Então a ideia que nós temos a respeito do universo e a respeito do que Deus nos prepara, né, do que Deus faz por nós, é como se fosse um comparativo com esse peixinho mesmo, né? O esforço de Deus para conosco, ele é muito grande. Jesus é um desses co-criadores que atuou junto com Deus na questão do nosso planeta, né? Na questão da tutela né, das nossas almas, do nosso ensinamento, né, do nosso percorrer aqui na Terra. Então, há alguns bilhões de anos, a ciência fala aí talvez em 14 bilhões de anos, a questão, né, da origem dessa parte, né, do universo, é o que se tem até hoje, né, que está sendo mostrado aqui bem lá atrás. Deixa eu só mostrar a canetinha aqui. Aqui. Então aqui é né, uma constelação, né, uma galáxia, e aqui a gente vê aqui o Big Bang, né, que é a teoria que os humanos conseguem entender a respeito da origem do universo, e toda uma trajetória de formação do universo aqui com as diversas galáxias, para que dentro de uma delas tenha, e são 200 bilhões de galáxias, né, e com cada galáxia com aproximadamente 100 bilhões de planetas, né, com vários sistemas solares, né, e sendo que um deles está aqui reservado para a gente, que no caso nosso aqui é o planeta Terra. Então é um esforço muito grande que Deus faz, né, e junto com Jesus lá há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, né, Jesus, através do poder de Deus, criar nosso planeta, esperar esfriar, criar a vida, para depois, a vida aqui no planeta, para depois essa vida sair, né, dos seus vários reinos, até que chegue a nós, há alguns milhares de anos, o ser humano, inteligente, com seu livre-arbítrio, para que a gente possa percorrer aqui, né, as nossas vicissitudes, né, os nossos aprendizados e o nosso crescimento. Deus até poderia, se quisesse, nos fazer já anjos, nos fazer já todos seres perfeitos, mas assim não quis que fôssemos criados simples, ignorantes, para que nós possamos caminhar com nossas próprias pernas, para que nós possamos ter a nossa própria vida e sermos livres de sentimento e sermos livres também de escolhas. Isso é que Deus, com esse objetivo que Deus nos criou. E aqui, essa pintura é até muito interessante, né, essa pintura do Michelangelo, porque aqui a gente mostra uma representação de Deus, que o ser humano tem, né, uma representação de um homem velho, barbado, mas é uma representação que se tinha na época, né, na Idade Média, pouco depois da Idade Média, mas mostra aqui Deus rodeado, né, de anjos, todo um preparo, todo um esforço, trabalhando para poder atingir o homem que está aí, ó, tranquilo, deitado, sossegado, né, sem fazer muito esforço, né? E é isso que acaba acontecendo com a gente. É muito trabalho da espiritualidade, dos nossos anjos da guarda,
daqueles que já foram, dos nossos parentes, dos nossos amigos que já foram antes de nós para o plano espiritual, que estão aí trabalhando, tentando nos ajudar de alguma forma através das intuições, através, né, dos sonhos, através de toda interferência para que a gente possa crescer na vida em espírito. Né? São os vários santos que a gente conhece, os vários anjos que a gente conhece e a maioria que a gente não conhece e o próprio Deus que a gente conhece a sua obra, mas nunca o viu. Então é muito trabalho, é muito esforço em nosso favor e a gente não tem muita consciência, não dá muito valor a isso. Às vezes, a ponto de muitas das vezes, muitos de nós tirarem a própria vida, né, sabendo aí a dificuldade que é, né, de crescer, de trabalhar em nosso favor. Né? E a sociedade nossa, ela criou um conceito de que ser feliz é não fazer nada. Né? O sonho de todo mundo aí, né, ganhar na Mega Sena, né? Não volto no trabalho nunca mais. Então, assim, a gente criou esse conceito, e é um conceito errado, porque a gente aprende aqui no Evangelho, na própria doutrina, inclusive com a própria ciência, de que a longevidade, né, a quantidade de anos que a gente vai viver e a qualidade de vida que a gente vai viver nesses anos, ela é maior e melhor em pessoas que são ativas, mesmo depois de aposentadas. O idoso, por exemplo, que está sempre ali envolvido com alguma atividade social, alguma atividade na família, alguma atividade trabalhista, e principalmente esses que trabalham em prol da comunidade, do outro, eles têm uma qualidade de vida melhor, adoecem menos. Então, assim, é esse conceito de achar que ser feliz é não fazer nada, ele está totalmente contra o nosso progresso pessoal, o nosso progresso espiritual. Ter tudo e não fazer nada, né? Esse texto é um texto, a letra talvez esteja pequena aí para quem está atrás ler, mas é um texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel também, né, Psicografia de Chico Xavier, é um dos primeiros textos, né, do livro, que se chama justamente Trabalho. E é falando a respeito dessa passagem, de João capítulo 5, versículo 17. Meu pai obra até agora e eu trabalho também. Em todos os recantos observamos as criaturas queixosas e insatisfeitas. Então vamos ver se tem alguma coisa aí que está semelhante, né, com o que a gente pensa e o que a gente faz no dia a dia, né? Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Muitas vezes a gente fica, né, queixoso, insatisfeito, mesmo com tudo dando certo. A gente está queixoso e insatisfeito. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Né? A quantidade de pessoas que são insatisfeitas com seu emprego ou com sua atividade é muito grande. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero nem de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Então, é lógico que a gente tem que procurar, quem quiser, né, procurar uma melhor posição social, isso não é errado. Isso não é errado de forma alguma. Mas cada um está no seu lugar. Que muitas vezes a pessoa tenta e não consegue, é porque ela está no lugar certo. Né? Todo mundo, né, tem sua posição e seu momento na história. Né? Se hoje eu tenho essa profissão, na encarnação passada provavelmente não. Na próxima também não. É só um momento, né, nesse piscar de olho da nossa vida espiritual, que é uma encarnação. Então, a identidade nossa é a nossa identidade moral, e não é a nossa identidade social. Isso é só um momento. Né? A nossa carteira de identidade espiritual são os nossos sentimentos, é o que nós carregamos conosco. Por quê? Uma vez saindo desse plano, voltando para o plano espiritual, ficou para trás nossa posição social. Agora, não fica para trás a inteligência, não fica para trás o que eu aprendi com essa profissão. Então todo mundo, tudo que a gente aprende aqui, com qualquer profissão que seja, a gente vai armazenando no nosso HD espiritual. Então o ser angélico, o ser que já é purificado, que já se purificou, um anjo, ele tem, além da sua moralidade angelical,
ele tem também a sua inteligência, toda armazenada, os idiomas, tudo que aprende, a questões de música, de tudo. A gente leva tudo isso conosco e fica armazenado, né, em nossa alma. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra, eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Então o trabalho de Deus e de Jesus, ele é de muito tempo. De muito tempo. Então quando a gente lembrar, né, que a gente estiver cansado, achando que a gente está precisando descansar, a gente lembra que Jesus está trabalhando por nós. E, gente, o trabalho, ele, como a gente vive num corpo físico, a gente tem o nosso corpo, ele cansa. Então a gente não tem que trabalhar também exaustivamente, né? A gente tem que ter também os nossos momentos de descanso. Isso aí até é uma questão tratada também no Livro dos Espíritos, que quando o corpo sente a necessidade, né, de descansar, sim. Outra questão do livro O Consolador, a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Porque há uma pergunta a respeito disso, porque não vou dar conta de fazer tanta coisa assim para mim ficar uma pessoa tão boa. Não dou conta, é muito pouco tempo, ainda mais aqueles que vivem pouco. Imagina uma criança que desencarna aí com 5, 6 anos, ou desencarna até antes disso, ao nascimento. Que tempo que ela teve para ser boa ou para ser ruim? Que mérito que ela tem? O que ela conquistou de bom para ela levar, né, para a sua vida espiritual? E o que ela fez de ruim também? Então, Deus, pela sua justiça, pela sua bondade, há a questão das reencarnações. Uma encarnação é como um dia de trabalho. Então, a cada encarnação, a gente tem a oportunidade, né, de vencer, né, os nossos erros, vencer nossos desajustes, né, e crescer espiritualmente. Aqui, ó, no complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Então é importante a gente estudar, se preparar. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. E como que eu vou conseguir atingir essa plenitude se eu sou tão fraco e devagar nas tarefas? Então é a necessidade de reencarnação e perseverança, né? Senão a gente vai passando nas encarnações e a gente nunca consegue atingir os objetivos. E na questão 229, como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A purificação na terra ainda é qual lírio, alvo, nascendo de lodo, das amarguras e das paixões. Então, um lírio bonito, branquinho, né, aquela flor maravilhosa, ela nasce, assim como a flor de lótus, né, os hindus valorizam tanto, ela nasce do lodo. Comparando aí a nossa vida, o lodo, como as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né, todas as intempéries que a gente tem na vida, que a partir dela possam nascer as flores, né, da nossa felicidade, das nossas conquistas. Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, quando a gente atinge essa maturidade de esforçar em prol do outro, de tentar ajudar o outro, a comunidade, trabalhar para a família, trabalhar pela comunidade, trabalhar em favor, né, do social, somos nós que somos os mais beneficiados.
E como iniciar, então, esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual, lembra lá do enfermo, lá no tanque de Betesda? Esse esforço ele é individual, né? As pessoas podem até me ajudar, mas há necessidade de que eu levante e siga, e comece a andar. Deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Lembrar que Jesus também falou que não saiba a mão direita o que a esquerda fez, né? Então, é importante a gente aqui, nesse trabalho silencioso, íntimo, nosso, de trabalhar, de vencer, né, as nossas más inclinações. E isso é que Kardec também pergunta aos espíritos, o que é um bom cristão? O que é um bom espírita, na verdade, né? E os espíritos respondem, é a mesma coisa que um bom cristão, né? Não é aquele que já é perfeito. O bom espírito é aquele que luta, né, e se esforça no dia a dia para vencer as suas más inclinações. Então, se eu tenho uma má inclinação de um vício, é o meu esforço para vencer esse vício. Se eu tenho uma má inclinação de violência, é meu esforço para vencer essa violência. E como todas, né, as más paixões aí da vida, né? Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, que é o Evangelho. Jesus, nessa situação, é aquele irmão mais velho, é aquele que já aprendeu e quer nos ensinar. A gente chama ele de mestre, justamente como um mestre que ensina na escola. Porque aquele que ensina na escola, ele já aprendeu, já passou para aquilo, já precedeu ao ensinamento. Então agora ele traz o conhecimento que ele adquiriu, o conhecimento que ele tem, para que você possa passar adiante. Então a gente vai lutar, mas a gente não vai lutar a esmo, a gente vai lutar com direcionamento. E esse direcionamento é essa cartilha que Jesus nos traz através do Evangelho. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta também, feita por Kardec, sobre a necessidade do trabalho, se é uma lei da natureza. E os Espíritos trabalham. É uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Então, para o nosso progresso, para que a gente... Senão a gente estava até hoje na animalidade, lá no tempo das cavernas. Então, há essa necessidade de melhorar moralmente, porque lá na época das cavernas a gente andava dando paulada na cabeça e não tinha tecnologia. Hoje a gente continua dando paulada na cabeça, mas hoje a gente tem tecnologia, né? Então você vê que como que o progresso moral, muitas vezes ele fica para trás. A gente carrega para frente o progresso tecnológico, né, intelectual, mas o progresso moral fica muito para trás às vezes, né? Mas ele é inevitável, nosso progresso moral também é inevitável. Pode até demorar, mas um dia nós vamos despertar e vamos atrás. E aí, os espíritos aproveitam para responder o seguinte: ó, trabalho é uma lei da natureza, né? O homem deve trabalhar. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, o excesso de trabalho que a sociedade de hoje às vezes apresenta, aí já é uma escolha nossa. Às vezes não precisava ser tanto assim, né? Porque a gente às vezes deixa de viver para ficar só trabalhando, né? Então, assim, o trabalho ele acaba justificando tudo. Então, há que ter sim, um bom senso nesse sentido, de que a gente também não pode deixar nossas atividades de convivência, principalmente, em justificativa de estar trabalhando sempre. O trabalho é super importante, mas a gente tem que lembrar que o trabalho é toda atividade com fim útil. Então, o fim útil é também encontrar amigos, né? Encontrar com os parentes, com os familiares, né? E uma coisa que é interessante hoje na sociedade, principalmente dos 10 anos para cá, 15 anos para cá, é isso aqui, ó, a hiperexperimentação. Isso aqui nem é do Evangelho, eu escutei isso no rádio hoje, numa entrevista, e eu acho isso aqui interessante e cabe bem aqui. A hiperexperimentação sabota a capacidade de satisfação. Então, ou seja, a gente tem experimentado tantos prazeres, tantas satisfações, tantas facilidades, que ela sabota a nossa capacidade de satisfação.
Antigamente, a gente ficava esperando lá o tal dia que ia passar o filme na tela quente e ficava ali vibrando, esperando, assistia e gostava muito e ficava satisfeito, né? Assistia lá Titanic, né? Ghost, uns filmes mais antigos e ficava satisfeito. Hoje você abre, né? Netflix, HBO, milhares, né, de aplicativos que existem hoje aí, você passa minutos procurando alguma coisa, perde o tempo, não assiste e ainda está insatisfeito, né? Então, assim, a hiperexperimentação é assim, né? Você saía para experimentar uma alimentação, uma comida, um prato, ficava ansioso com aquilo, né? Alimentava, ficava satisfeito. Hoje a oferta de iFood é tão grande que às vezes você fica perdido no que você vai pedir e muitas vezes insatisfeito com o que você recebe. Então é só um paralelo com a vida, porque realmente a gente faz coisas demais e muitas vezes essas coisas não nos deixam satisfeitos, né, com essa hiperexperimentação. E para que a gente possa também manter, né, e cultivar essa hiperexperimentação, a gente tem que às vezes trabalhar demais, né, deixando de lado aí outras coisas tão importantes como o trabalho. Porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência da sua natureza, está muito a ver com a resposta anterior também, né? É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria da infância intelectual. Eis porque ele deve sua alimentação, sua segurança, seu bem-estar, seu trabalho e sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Então, tem pessoas que não conseguem trabalhar num serviço pesado, porque a sua estrutura física, seu perfil biológico, seu fluido vital, ele não é suficiente para poder manter, né, determinados tipos de trabalho. E o contrário também, tem pessoas que têm muito fluido vital e têm uma composição corporal muito estabelecida para determinados tipos de trabalho. Então, se ela fizer um trabalho, né, ficar numa atividade muito parada, ela passa a adoecer. Ela tem que estar sempre em atividade física. E Deus, na sua perfeição, Ele distribui bem isso. E não quer dizer também que esse corpo de hoje aqui é o da encarnação passada, né? Então, a cada necessidade daquela existência há um corpo, né? No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel até comenta isso, que até na formação do nosso corpo é como se fosse um imã no meio de limalha de ferro. Ele vai atraindo para si, isso o espírito é o imã. E a limalha de ferro são os elementos da mãe, no caso o corpo o espírito ali já dentro do útero, que vai atraindo os elementos da mãe, através ali da formação da placenta e tal, para formar o seu corpo de acordo com a necessidade daquela encarnação. Por isso diferentes pessoas na mesma família, né? Por isso alguns nascem doentes, outros não. Não há injustiça, né? Há justamente aí a necessidade, né, para cada objetivo. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Então, se ganhar na Mega Sena aí sábado, é sábado, né, que corre? E aí? Está liberto aí da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento. Então, ninguém fica rico à toa. É uma provação, é uma expiação. A prova da riqueza, muitas vezes, ela é mais difícil que a prova da pobreza, mas ela não é em vão. Então, aqueles que têm muitos recursos, há necessidade de que eles, né, desenvolvam um trabalho pessoal para que possa trabalhar em favor do próximo. Não quer dizer que não pode aproveitar, né, aquilo, mas
que não fique só, né, com seus prazeres, só com seus benefícios materiais. Há um benefício muito bacana, a ponto do Emmanuel lançar um livro, junto com Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel. O livro chama-se Dinheiro. É um livro que fala só de dinheiro, mas não de aplicação de bolsas e tal. Ele ensina justamente isso, que o dinheiro ele é sagrado, desde que bem empregado em prol do melhor para todos, e que a pessoa não fique escrava, né, dos seus valores financeiros, mas que o dinheiro é muito valorizado, tem muito valor para aquele que quer trabalhar bem com ele em favor da comunidade, da humanidade. Esse aqui é uma realidade também muito presente, né, na nossa sociedade hoje, que é a recompensa sem merecimento. Aqui mostra um adolescente, né, o rei da casa, né, o que manda, né, que tem, às vezes, tudo que ele almeja, né, tudo que ele deseja, e sem esforço. Né, os pais morrem de trabalhar, né, para que eles possam ter todos os presentes, né, todas as facilidades que o mundo contemporâneo oferece, mas ele não tem isso aqui, ó, esforço. Né? Então a falta de esforço leva a um desajuste desses jovens. Né? Consequentemente, é um jovem que, quando ele sair desse contexto aqui, do pai e da mãe, de proteção, quando ele for para o mundo, né, com as suas próprias pernas, né, com o seu próprio livre-arbítrio, ele vai estar fora desse contexto aqui de proteção, de ter tudo, e aí vai gerar uma frustração, porque ele não vai ser recompensado lá fora sem merecimento. Tem que ter esforço. Tudo na vida exige esforço. Né? Tem que ter um protagonismo, garra, né? Ser justo, ser íntegro, porque senão há um desajuste nisso aí. Né? Há um desajuste. Essa lei de menor esforço que a sociedade muitas vezes cria, né, de ter tudo sem esforçar, ela cria uma debilidade, uma debilitação, né, do nosso ser. Então a lei de menor esforço, ela cria pessoas débeis. Né? E para a pessoa ser sábia, né, possuir essa sabedoria de crescer, sabedoria de ter boa vivência, de ter boa convivência, inclusive até nos relacionamentos, né? Como que dá trabalho, como que tem que se esforçar para viver bem com qualquer pessoa, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe. É importante criar filhos, né? Como que é importante esse esforço? Quem tem filhos, né, sabe como que é difícil, né, a educação. A gente até fala assim, a educação ela tem que ter 3 E's, né? Que é a educação propriamente dita, né? A experimentação dá oportunidade, né, para um jovem desse experimentar, fazer ele próprio, não só ser feito para ele, e o exemplo. Não adianta também a gente falar, educar, dar oportunidade e a gente não cumprir com o exemplo. Eu falo que não pode ser violento, mas eu agrido minha esposa, agrido outras pessoas na rua, sou uma pessoa agressiva com as palavras. Então não fala palavrão, mas eu só falo palavrão e sou agressivo. Então não tem jeito, né, da gente criar filhos, educar bem os filhos, se a gente não se esforçar. E isso é um grande trabalho. Né? Criar filhos é um grande trabalho, grande mesmo. Nesse mundo nosso, a gente tem esses reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Tudo na vida está em movimento. Todo o universo está em movimento. Nós estamos em movimento agora, o planeta está girando em torno de um Sol, que gira né, dentro de uma galáxia. Tudo no mundo, no universo está em movimento. Né? O reino mineral, que é um reino inerte, né, as pedras, né? A água já está em movimento, mas as pedras não, mas tudo que está inerte tende a ficar ali. E tudo que, por exemplo, o reino vegetal, ele anseia em ampliar-se, em desenvolver-se, captar energia e crescer. Né?
Se fica uma semana fora de casa, o mato cresce. Então, assim, há um movimento, né? O reino animal, ele anseia em sobreviver, em crescer, em reproduzir, em aumentar-se. Então, tudo na natureza tende a ter esse movimento, né, de não estar inerte. Até que chega em nós, seres humanos. Os seres humanos, eles têm o livre-arbítrio, né, de crescer, de expandir-se, crescer moralmente, crescer em espírito, a ponto de nem precisarem habitar mundos mais primitivos como o nosso, mundos de provas e expiações. E aí Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa ou não fazer isso. Mas podemos ainda estar inertes, assim como as pedras, ficarmos inertes e ficarmos repetindo aqui de ano, né, de encarnação. E aí, no Egito, na parede do Egito, eles tiraram, né, um ensinamento interessante, que até depois foi registrado nessa data aí, que é o Livro dos Cantos Potentes, mostrando justamente que o ser humano é essa identidade em construção, né? Necessitando se autodescobrir para se projetar no espaço infinito e ocupar esse lugar. Então, o povo egípcio, que era muito espiritualizado, justamente isso aqui nos serve, não tem nada aqui de misticismo, não tem, isso aqui é um ensinamento de evangelho, através dos ensinamentos, porque Deus é para todos, Deus não é só para os cristãos, Deus é Deus para todos. E esse ensinamento é justamente valorizando o eu, né, o meu eu como ser capaz de vencer com o trabalho todas as adversidades. Assim como Jesus falou também, né, está registrado na Bíblia, vós sois deuses, o sal da terra, aqui também há esse ensinamento. O teu nome é mais poderoso que o nome dos deuses. O teu nome escrito sobre o teu escudo, o nome do Deus sentado no centro da tua barca. O que ele está comparando aqui? Uma barca, um barco. O barco, ele está ali. Ele pode ficar inerte, indo aonde que a onda levar, aonde que o vento levar. Muitas vezes a gente é assim. A sociedade nos leva e a vida vai nos levando sem que a gente possa estar no comando. Sem que a gente possa estar no comando. Então a gente tem que se perguntar, você, cada um de vocês, está no comando da sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Nós estamos no comando? E é justamente o que esse texto nos apela aqui, né, ao aprendizado, é que, ó barqueiro, detém teu remo, vira-te e olha nos olhos daquele que vive no centro da tua barca. E quem que vive no centro da tua barca? Você. Então olhe para você e olhe para onde você está direcionando a sua vida. Um barco, ele tem muita potência, ou qualquer outro meio aí de locomoção, mas ele precisa de direcionamento. Senão você pega um caminhão aí com muita força e de repente ele sobe num barranco, né? Por quê? Precisa de direcionamento. E a pessoa que não está lúcida, ela não tem bom direcionamento, ela não consegue levar o seu veículo, nesse caso aqui, o seu espírito, a bons caminhos. Sai da estrada. E quando a gente sai da estrada da vida, a gente se perde. Então é importante a gente ter esse entendimento, né? Esse texto, para a gente poder encerrar, é um texto que é de Chico Xavier, está no livro, um livro de lindos casos de Chico Xavier, e é um texto que a gente pensa que muitas vezes essas pessoas que são mais espiritualizadas, estão mais voltadas para o bem, como Chico Xavier, não tem essas dúvidas que a gente tem, não tem essas fraquezas que a gente tem. E todos tiveram. Tirando Jesus, que foi o único espírito puro que pisou aqui na terra, aquele que não errava mais, mas todos os outros, seus apóstolos, todo mundo errou, todo mundo teve dúvida, assim como nós. E esse texto chama o Lavrador e a Enxada. E aí, conta no livro uma historinha de Chico Xavier, que ele certa manhã, quando ainda trabalhava na fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, e eu até recomendo, gente, uma visita tranquila, uma visita boa de fazer a essa fazenda, a casa de Chico Xavier, fica lá em Pedro Leopoldo,
é uma energia muito boa, nos dá assim, um ânimo para a gente aprender mais sobre Espiritismo, aprender mais sobre Evangelho e nos convida muito aí a trabalhar a gente mesmo em forma espiritual. Então o Chico saía de dentro da cidade e ia trabalhar, né, nessa fazenda. É como se, por exemplo, a fazenda fosse ali no Guinda e ele ia a pé, né, trabalhar nessa fazenda. Chico caminhava para o trabalho atravessando largo trecho no campo, rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. Então ele já tinha esse trabalho, passava a noite psicografando, dormia aí 2 horas, 3 horas e ia trabalhar todo dia, nunca deixou de trabalhar. O Chico Xavier nunca deixou de trabalhar no campo físico. E ele estava refletindo a respeito das dificuldades da tarefa mediúnica. E eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos, quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, muito comum, né? Nas redondezas aí da cidade, a gente vê as pessoas às vezes trabalhando no campo. Era um lavrador ativo manejando uma enxada ao sol nascente. Reparou? Disse ele ao médium, Emmanuel, né? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após fez uma pequena pausa e considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho, naquele dia de coração feliz e a alma nova. Mostrando aqui que a gente tem que entender que nesse mundo, esse mundo que a gente veio para crescer espiritualmente, nós somos como uma enxada na mão de um lavrador, né? Trabalhar sempre, né, em nome de Jesus, trabalhar sempre em prol do outro, que estaremos trabalhando para o nosso crescimento também. Ok? Então essa é a mensagem de hoje, né? Que Deus trabalhe até hoje, Jesus, a espiritualidade, e que nós também temos, né, que fazer a nossa parte. Ok? Muito obrigado a todos aí, né, pela atenção. Aí nós vamos encerrar com a oração. Ó Pai de misericórdia, embalados pela essa boa vibração aqui na Casa do Bem, orientados e amparados pela espiritualidade amiga que o Senhor nos envia permanentemente, agradecemos, mesmo diante da nossa pequenez, de seus ensinamentos, de seu entendimento, mesmo diante da nossa pequenez, agradecemos o intenso e árduo trabalho que nos dedica a vida toda, Senhor. Quantos milhares ou milhões de anos vem nos apresentando oportunidades que muitas vezes não sabemos aproveitá-la ou mesmo percebê-la. Ajude-nos, Senhor, que tenhamos o bom entendimento, o bom despertamento, Senhor, e nos fortaleça a vontade, a fé necessária para que possamos entender desse trabalho tão bonito que o Senhor nos preparou. Trabalho do dia a dia, como profissão e como a vida em geral. Essa vida através dos nossos relacionamentos com nossos filhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, meu marido, minha esposa,
todos, Senhor, que eu tenha a fé necessária para vencer as vicissitudes com força, de cabeça erguida e sempre enxergando a felicidade que o Senhor nos prepara. Que eu tenha esse entendimento, Senhor, e saiba estender as mãos àqueles que ainda têm pouco conhecimento e ainda recusam a fé. Senhor, dá-me forças no dia a dia e que quando eu estiver cansado e oprimido, que eu lembre do Senhor Jesus, que continua trabalhando em meu favor e está me esperando. Obrigado, Senhor, que possa levar essas mensagens a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, principalmente aqueles que estão desesperados na vida, em quadros de depressão, que não conseguem enxergar o óbvio do Evangelho. Que estejamos em paz, que assim seja.